Já tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos apresentar um documentário sobre o livro do famoso escritor Jorge Amado, Terras do Sem Fim. Esse livro foi escrito e publicado no ano de 1943 e fez sucesso mundialmente. Foi traduzido em 52 línguas diferentes. Agora nós iremos direto para a casa de Jorge Amado com o nosso correspondente, John Alexander. John Alexander. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Estamos aqui hoje na casa do Jorge Amado, que é o centro de cultura ilhéense, que é o maior orgulho para nós dessa cidade, né? Podemos ver uma obra de Walter Corrêa, um artista muito conhecido aqui, que são obras muito caras, né? Que é o São Jorge Amado. Aqui podemos acompanhar algumas de suas roupas, e podemos ver que essa aqui foi feita na Bahia, que após que ela acaba tendo os filhos, vamos fazer de olha da cara. Aqui nessa casa foram preservados vários traços da época japonesa que foram devastados. Pois isso marca a história ilhéense, é algo muito importante para nós. E os turistas mesmos realmente já 100 anos que ele nasceu e tudo isso preservado de sua história, de suas esculturas, de sua dia a dia. Agora vamos para o Bar Vezu, localizado na Avenida Soares Lopes, onde ele escreveu a maioria de seus livros. O nosso repórter, John Alexander. Gostar de sacanagem com nossa cara, né, velho? Pronto, já tô filmando. Ah, tá. Bom, estamos aqui no Vesúvio, onde é arrumado celular de madeira. Estamos aqui com uma réplica da sua pessoa. Nesse bar foi um local onde passou várias histórias, como Gabriela Canela, que foi uma história no qual a tropeira Gabriela, que teria se tornado uma cozinheira, se apaixonou pelo dono desse bar, no qual foi todo o desenrolar da história feita. Aqui podemos dizer que temos uma réplica de um livro, A Terra da Minha Vida. Mostra. Só está escrito: a mim e Ilhéus transparece a paixão pelas coisas e pelos homens. O amor infinito pela vida nunca deixei de lembrar que foi onde tudo começou. Foi aqui em Ilhéus, na Praça do Vesúvio, não foi em outro lugar. Essa frase foi de Jorge Amado em 1997. Foi uma homenagem de Guido Paternostro, inaugurada pelo Dr. Paulo de Gaudense. Isso foi um grande marco por causa que esse escritor fez que nossa região fosse transmitida para todas as pessoas do mundo. Por que você tá de óculos? Porque sim, Agora nós vamos com o nosso repórter, John Alexander. tá bonito. Tá horrível. Que entrevistou algumas pessoas sobre o livro Terra do Sem Fim. Amanhã Vargas. Estamos aqui agora entrevistando o professor de literatura, Rafaela Marques, que cedeu essa honra, como já foi citado antes, a gente entrevistaria. Bom dia. Para o senhor, como foi a linguagem do livro Terra do Sem Fim foi retratada? Foi de maneira que os jovens hoje possam citar? Eu acho que é um livro, acima de tudo, empolgante. Quer dizer, a história é muito animada, acontece muita coisa, tem muito movimento, tem muitas ações. Então, eu acho que, por si só, um livro assim, ele atrai atenção. É claro que é um livro que foi escrito em 1943, então existe uma distância no tempo muito grande. A linguagem que a gente usa hoje já não é mais a linguagem que se usava naquela época, mas Jorge Amado sempre teve a preocupação de usar uma linguagem que fosse entendida pelas pessoas assim como conhecimento médio. Então eu acho que é um livro que ainda é capaz de despertar interesse e vale a pena o jovem ler. O senhor achou que a maneira que ele retratou a região Pampalheira para o mundo afora foi de uma maneira satisfatória? Eu acho que sim, porque, repare,
ele retrata Ilhéus daquela época, Ilhéus do tempo, né, das lutas pela posse e conquista da terra, para plantar cacau. Então eu acho que tem dois grandes benefícios dessa literatura. Primeiro, que apesar de ser literatura, apesar de ser ficção, é um registro da nossa história, não a história oficial, mas mostra como o nosso povo vivia, como pensava, os personagens centrais que existem naquela época. E além disso, ele consegue pegar esse fato histórico e transformar isso num enredo interessante. Tanto que esse livro Terra Sem Fim já foi adaptado para a história em quadrinhos, já foram feitas 2 adaptações para a televisão sobre essa história, quer dizer, é uma história que vale a pena ser conhecida. No seu ponto de vista, o fato de jovens atualmente e de uma certa quantidade da população brasileira não ler a tal obra desse escritor é, como podemos dizer, uma desvalorização? Eu acho que primeiro existe a desvalorização da leitura como um todo. O jovem no Brasil lê muito pouco. O povo brasileiro lê muito pouco. Então, quer dizer, eu não vou localizar isso enquanto desvalorização da obra de Jorge Amado. Eu acho que isso é uma desvalorização da literatura, do conhecimento, da importância do que é o livro para a formação de uma pessoa. Esse é um grande problema cultural que nós temos no nosso Brasil. Tá? Jorge Amado não é o único grande nome da nossa literatura que é esquecido e é pouco lido. Isso acontece com vários outros autores. Quer dizer, então o problema não é, digamos, um preconceito ou um desmerecimento da obra de Jorge Amado. É uma questão, digamos assim, da desvalorização da literatura e principalmente da literatura nacional. Os livros mais vendidos no país nos últimos anos são exatamente assim, traduções dos grandes romances de aventura que fazem sucesso, tipo Harry Potter, aquelas histórias como Crepúsculo, etc. e tal. E a literatura brasileira, ela fica cada vez mais esquecida, né? Para o senhor, qual foi o texto que você mais se identificou em relação à Terra do Sem Fim? A parte de Terra do Sem Fim que eu mais gostei é difícil, porque tem cenas muito interessantes. Mas eu gosto muito, por exemplo, da cena da maldição do negro Jeremias, quando o capanga do coronel Senhor Badaró, né, erra o tiro, que ele vai fazer uma tocaia, Damião, aí ele corre para a mata, aí ele vai falar com Jeremias, aí Jeremias, que era uma espécie de guardião da mata, ele, então, aí ele começa a entender que os coronéis estão querendo derrubar a mata para ficar com cacau. E aí ele lança uma maldição tão forte que ele, Jeremias, ele acaba tendo um ataque de coração e morre ali, né? Eu acho essa cena muito forte, muito bem escrita, e com muita emoção, uma carga muito grande, né? E uma curiosidade é que nessa região onde seria a Mata do Sequeiro Grande, que Jeremias lança aquela maldição, é exatamente a região onde vai ser detectada pela primeira vez a vassoura de bruxa aqui na região. Então, coincidentemente, é como se aquela maldição do Jeremias tivesse, né, surtido algum efeito. Isso é apenas coincidência, mas é curioso. Muito obrigado pela entrevista. Pois não, muito prazer. Professor, qual foi o trecho de Terra do Sem Fim que você mais se identificou? Terra do Sem Fim? Olha, eu li Terra do Sem Fim já há muitos anos. Mas eu lembro que eu gostei muito da parte que ele fala da mata. A Mata Atlântica. Gostei muito dessa parte. E também aquela rivalidade entre os Badaróis e os Oliveira do Basílio, porque eu conheci muitas pessoas daquela família. Então eu me identifiquei toda aquela trama, por causa justamente de eu conhecer. Inclusive, tinha ainda uma pessoa da família Badaró, que é viva até hoje, a Maria José Badaró, que é prima do meu marido. E ela hoje tem 103 anos, mora na Sapitinga, e ela é filha do Basílio. Do Basílio, Senhorzinho Badaró. Para a senhora, a bandeira que o Badalho representou na sua região foi uma bandeira satisfatória? Olha, sim. Eu sei que ali tem muita ficção também, né? Aqueles fatos não são fatos assim, reais. Ele se baseou na cultura que existia aqui na região
e escreveu livros. Agora, o livro não é uma biografia daquelas pessoas. Então tem muito romance, tem muita ficção, mas eu acho que é muito interessante, porque retrata uma época que se viveu aqui na região do Sacramento. E a senhora leu em média quantas obras do escritor? Jorge Amado? Olha, eu li Mar Morto, li Terra dos Sem Fim, Gabriela, Cravo e Canela, Velhos Marinheiros, Capitã de Areia, que é um livro que eu li há muitos anos, foi um dos primeiros livros de Jorge Amado. Teresa Batista, acho que foram esses demais, que eu me lembro mais. E você acha que a linguagem do escritor atualmente é bem reconhecida e bem entendida pelos jovens? Olha, eu acho que aquela é a linguagem de Jorge Amado, né? Às vezes não sei se os jovens aceitam bem, porque às vezes tem palavras fortes, né? Mas eu acho que sim. Na minha época foi mais difícil a gente aceitar certas colocações deles, a linguagem dele. Porque era a época em que as coisas eram mais veladas, a época do que a gente chamava a época do carrancismo. Mas hoje eu acho que os jovens aceitam na boa. Obrigada. Tá? E agora, ficamos por aqui com o nosso jornal da atividade de português que a professora mandou fazer. É isso aí, acabou por aqui. Tchau e bom dia, boa tarde, E boa noite. Tchau. Boa noite. Tá gravando! Sabe o que tá gravando? Esse livro foi escrito no ano de 1943. Escrito e publicado no ano de 1943. Como todos os outros livros dele, foi sucesso mundial. Você gagueja? Horrível. Ele foi traduzido por mais de 62 Chama no chão, viu? Caia. Girls be looking like this before. I pick to the beat, walking down the street like my new freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, rock out the cloud. Yeah. Girls get that body. Depois sou eu. Girls get that body. Eu não gosto não. Girls get that body. Girls get that body. Girls get that body. Work out! When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stop and staring at me. I got I'm sexy and I know it.